Então, o conselho faz muito esse papel, né? E o senhor visitava as unidades, né, periodicamente. Todas. E via como estava a estrutura, Eu, pra ser né? sincero, eu era chato. E na Santa Casa mesmo era coisa de... Tinha dia que nego me ligava meia-noite, seu Getúlio, oi. Eu deitado. Tô aqui na Santa Casa, tá assim. Eu vestia a roupa e ia a pé, cara, lá pra Santa Casa. Ia lá. Olá pessoal, eu sou Diego Meloni, estou iniciando hoje mais um programa de O SUSista e hoje eu vou falar de um tema muito importante que muitas pessoas desconhecem e precisam cada vez mais se inteirar desse assunto para fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que é o papel do Conselho Municipal de Saúde e a sua importância para o SUS. Para isso hoje eu estou aqui com ele, uma pessoa que eu conheci há muito tempo, que fez um movimento muito importante no Conselho Municipal de Saúde de um município de Igarapava, no interior de São Paulo, mas participou do Conselho Estadual de Saúde, foi para o Conselho Nacional de Saúde, fazendo a defesa do SUS, fazendo essa importância de como que o Conselho é tão eficiente para o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Estou aqui com o Sr. Getúlio Pereira, meu amigo, 73 anos e defensor do SUS. Com certeza, sempre, né, cara? Desde quando ele foi fundado lá, que a maioria do povo não sabe, é uma conquista de movimentos populares, né? Isso. Em 85, 86, para que entrasse na Constituição. Isso mesmo. Então eu vivia em Campinas, era sindicalista e participei desses movimentos todos, graças a Deus, para defender o SUS. E é muito importante, que eu quero trazer para vocês hoje, da gente entender qual que é o papel do Conselho, como se constitui, como que funciona, né, seu Getúlio, e o quanto que o Conselho tem força para que o Sistema Único de Saúde possa funcionar. Eu já vou iniciar contando uma história, né, e vou pedir para o Getúlio depois falar para a gente como foi todo esse processo. Quando eu conheci o seu Getúlio aqui, ele teve um movimento de reestruturação do Conselho Municipal de Saúde do município de Igarapava. A gente sabe que hoje, né, seu Getúlio, a maioria dos conselhos muitas vezes é meio proforme, né? Parece que as pessoas escolhem alguns, ninguém quer participar do conselho, e aí pela obrigatoriedade da norma, né, a própria as resoluções que regem o conselho, para que haja repasse no SUS para os municípios, é obrigado ter o Conselho Municipal de Saúde, né? Sim. E eu lembro de todo esse movimento que você fez para que seja um conselho realmente participativo, com a sociedade. Me conta um pouco, como que foi a entrada do senhor no conselho, né, desse movimento? Foi muito difícil, porque, infelizmente, o povo brasileiro não conhece o Conselho Municipal de Saúde, na maioria das cidades. Isso. Aqui na nossa cidade, nós teríamos, no máximo, 40 pessoas que conheciam, porque estavam sempre envolvidos com os políticos e tudo. Então, para você abrir isso e levar para o povo que o Conselho é do povo, o Conselho é do SUS, então deu muito trabalho, porque os políticos, evidentemente, são o contrário, né? Você vê que Igarapava, o diretor do Departamento de Saúde, na época, ele era o presidente do Conselho. Como que eu posso presidir um conselho se ele tem que me fiscalizar? Sim, né? Fica meio incoerente. E eu mesmo vou aprovar minhas contas. Então, é muito importante que a sociedade se una e conheça o conselho. Primeiro é conhecer o conselho. Tem conselho na sua cidade? Ele funciona? O secretário presta conta? Não presta? E vocês têm o respaldo do Ministério Público quando as coisas não estão funcionando. Foi o que eu fiz. Eu usei muito o Ministério Público para me orientar e para continuar a jornada. Isso é importante, né, seu Getúlio? Porque a gente fala, tem uma resolução, a resolução 453 de 2012, que é a resolução que fala do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, né, de como tem que ser esse conselho. Entendendo que a gente tem as três esferas, né, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde. E quando a gente fala no conselho, para quem está nos escutando, tem que entender que o conselho ele é formado uma parte da gestão, 25% são pessoas da Secretaria de Saúde, 25% de prestadores de serviço, terceiros e profissionais de saúde, e 50% do conselho é cidadão, as pessoas que usam o SUS, né, os usuários. E quando a gente fala do funcionamento do conselho, dessa questão dos usuários, eles
votam sobre o conselho, né, como vai funcionar o SUS na cidade, eles participam da formação do plano, quais programas vão ser criados, e também fiscaliza e avalia as contas, né, da Secretaria de Saúde, né. Eu queria que o senhor contasse como foi aquele movimento, que foi muito interessante e foi muito exitoso, de fazer a votação do conselho, né. Queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo, como uma pessoa faz para entrar no Conselho Municipal de Saúde? O Conselho Municipal de Saúde, ele tem que chamar uma eleição, porque os membros dos usuários, eles são eleitos pela população. Isso. Os outros são indicados, mas a metade, que no caso aqui nós é 6, são votados pela população. Então o que acontece? Nós chamamos uma eleição, tem que ser divulgada no jornal, na internet, etc. Demos o prazo para as pessoas candidatarem sempre de 2 em 2, o titular e o suplente. Legal. E fomos para a eleição, o dia da eleição. Aí teve os dias também para fazer as campanhas deles e fomos para a eleição. Os 6 primeiros colocados entraram e assumiram o conselho. Entendi. O mais importante de informar também a população é que o conselho tem muito poder. Tanto é que na lei que foi criado 8.142 a 8080, que a participação, diz que nem o poder legislativo e nem o poder judiciário pode interferir nas questões do conselho. Isso mostra a força que o conselho tem, desde que ele respeite as leis. Com certeza. E o seu regimento interno, né? Porque tem coisas que a gente tem que mudar. Por exemplo, o nosso regimento não tinha o impedimento do diretor de saúde ou comissionado não poder ser presidente. Interessante. Nós mudamos o nosso regimento e colocamos lá que gestor e comissionado não pode ser presidente do conselho. Interessante. Isso não fica muito fácil para a pessoa, né, para o prefeito, para quem quer que seja, tocar um conselho. Eu fui interagir numa cidade aí, pequena, não vou dizer o nome para não expor as pessoas, aqui pertinho de nós. Dramático. Não o secretário de saúde, ele não presta conta para o conselho, ele não vai no conselho, e o conselho tinha 5 membros. Não é conselho. Não estava paritário. Não estava paritário, não se respeita as leis. Então, a única maneira que nós temos de provar que o SUS é nosso, e nós temos que melhorar o SUS, é a gente participar também. Com certeza. Porque reclamar fica fácil, né? Reclamar fica fácil. O problema é entrar lá no conselho, debater, porque lá no conselho, toda reunião eu dizia para os conselheiros quando ia começar: aqui não se discute políticas partidárias, só lá na rua. Aqui é políticas públicas de saúde do SUS. Perfeito. Eu não aceitava politicagem do conselho. Eu tenho minha tendência, você tem a sua, ele tem a dele, certo? Sim. Mas lá dentro lá vai política pública. Vai discutir o SUS. Então nós debatíamos, principalmente quando o diretor era o Murilo, as questões, todas as questões da saúde, nós debatíamos lá. Discutíamos, punha em votação, eu perdia, outra hora o outro ganhava, constava na ata e tocava o conselho. Mas debater. Primeiro a pessoa precisa conhecer o conselho e aprender o que é democracia. Sim. Democracia é um grupo de pessoas que pensam diferente, de ideologias diferentes, e se reúne, debate, questiona e vota. Isso é democracia. Agora, democracia para você mandar sozinho não é democracia. Aí não funciona, né? Nem mudar o regime. E olha que interessante que o Getúlio coloca, né? Primeiro, pessoal, até queria falar, a gente está aqui na casa do seu Getúlio, aqui em Garapava. Vim fazer a visita para ele, né? Que é importante, é uma pessoa que eu sempre estudava sobre o conselho, e aí o seu Getúlio me mostrou realmente como a participação da população e como o movimento dele, que foi presidente, ele vai contar um pouco do conselho, de fazer esse conselho funcionar e impactar na vida das pessoas.
E eu acho que o importante que você colocou, né, Sr. Getúlio, também que existem as pessoas que são votadas no conselho, e que participam e têm direito a voto, mas o conselho ele é aberto para toda a população, né? Qualquer cidadão pode participar do conselho, ir na reunião, verificar, fazer uma colocação, né? Mas aí o conselho vai votar. Eu queria que todo mundo entendesse, e aí muita gente não sabe que isso existe no SUS. Quando a gente fala de empresas grandes, né, Vale, Petrobras, Banco do Brasil, vamos falar assim, todas essas empresas têm um conselho, né? Então essas empresas elas têm conselheiros que orientam, que monitoram, que fiscalizam, que orientam, que dão um caminho. No SUS não é diferente. Existe uma norma em que o prefeito, vamos falar de um município, o prefeito, o secretário municipal de saúde, o diretor de saúde, ele executa a saúde pública do SUS no município, mas existe um conselho que também faz parte dos cidadãos para orientar qual o caminho que esse SUS vai seguir, né? Se tem fila, se precisa melhorar, né, Sr. Getúlio? E aí o que eu queria que o senhor contasse da trajetória. Teve esse movimento de votação, né? Eu até falo para vocês, aqui quando o Sr. Getúlio fez esse movimento, houve votação, as pessoas foram votar, escolher os conselheiros, e aí na época o senhor foi um dos mais votados. Fui o mais votado na primeira eleição. Foi o mais votado. Isso. E aí o senhor assumiu a presidência nessa eleição. Aí o conselho me elegeu como presidente. Como presidente. Porque quem elege o presidente e a mesa é o conselho, não é a população. É igual o vereador, você vota no vereador, mas não vota para o presidente da Câmara. Isso. Certo? Então o conselho, ele é um colegiado para debater todas as políticas públicas de saúde do SUS, para fiscalizar esse dinheiro, se está sendo bem aplicado no município. Uma outra coisa que me chamou muita atenção no conselho, quando eu estava lá, é na hora de fazer o regimento interno. Por quê? Nem tudo que é bom para Igarapava é bom para Buritizal, por exemplo. Às vezes Buritizal precisa de uma área, atacar mais uma área do que outra. Eu, por exemplo, acho que a principal área que nós temos que atacar hoje, botando a medicina, tudo certinho, é o social na nossa cidade. Sim. Entendeu? Eu considero nossa cidade dormitório, cidade pobre. Os caras trabalham na usina Delta, mas moram aqui. Entendi. Usa médico daqui, remédio daqui. Trabalha na usina Buriti, também se mora aqui, usa médico. Usa aqui. Então é uma cidade dormitório pobre. Então a gente tem que focar muito no social, porque tem muita gente passando fome, e isso aí é saúde. E precisando, né, de remédio, de assistência à saúde, de tudo. Sr. Getúlio, e qual foi, quando o senhor assume a presidência, qual foi o movimento que o senhor lembra que o senhor fez, né? Como foi todo o processo, né? Eu lembro que o senhor também, na época, me contava que visitava as unidades, os serviços, né? Como que era isso? Aí tem um foco muito interessante para dizer. Quando fizeram as leis, precisavam ser feitas, os deputados cometeram alguns equívocos. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde não tem advogado. Numa questão jurídica, o Conselho Municipal de Saúde não tem carro. Eu ia a pé. Muito interessante, pessoal. Ia muito mais com o meu suplente, que tinha carro, e nós íamos junto. Mas muitas vezes eu fui no bairro mais distante a pé, porque recebi uma ligação de que o paciente estava sendo maltratado lá. Eu saía a pé e ia lá. E não é perto. Né? Então, são falhas que com o tempo vai se ajustando. Sim. Outra coisa, quando eu entrei no conselho, o conselho não tinha verba própria para fazer nada. Ia para comprar uma cartolina. Depois de debater com o prefeito José Ricardo, mostrar para ele que é impossível você tocar um conselho sem uma verba. Sim. Aí ele liberou uma verba ainda pequena, mas existiu, deu, né, para tocar, né? Então, para você interagir com outros conselhos, para você ir no congresso, para você qualificar os conselheiros, capacitar, né? E se você não tiver dinheiro, nada funciona. E outra, o nosso trabalho é voluntário, é muito importante dizer isso para o povo. Conselheiro é voluntário, não tem salário. Sim. Faz por amor à cidade e ao SUS. Isso. E tem gente que...
Quanto paga? Quanto vai pagar? Amigo, Não é assim. Prepara seu bolso que você vai ter que tirar do bolso. E olha que interessante, pessoal. Acho que o Sr. Getúlio levanta assuntos muito interessantes, principalmente para o Ministério da Saúde, o próprio Conselho Nacional de Saúde pensar, quando ele fala do respaldo jurídico para o Conselho, porque muitas vezes são formados por cidadãos que às vezes não são advogados, não têm expertise, se capacitam, mas talvez esse respaldo era importante para o Conselho. Outra coisa que o Getúlio coloca, a questão da verba, talvez para deslocamento, para ter uma sede, para ter um computador, uma impressora. E eu lembro que esse movimento, depois que aconteceu, por muita luta do Sr. Getúlio e dos conselheiros naquele momento, foi conseguir uma verba, né? E vocês conseguiram até uma sede, uma sala para reunião, um computador, uma impressora. Parece pouco, né? Mas não isso tinha nada na época. Não tinha nada, né? Não tinha um computador, não tinha uma sala para reunião. Como que vai fazer uma resolução? Como é que você vai fazer? Né? As atas. Na frente do prefeito, do secretário? Não. O conselho tem que ser independente. Isso mesmo. Ele é ligado ao governo para ter apoio técnico, para ter apoio financeiro, mas ele não é governo. E também não é oposição. A turma tem que entender isso. Sim. Os prefeitos, os conselheiros. O conselho não pode ser oposição e nem situação. Ele tem que ser SUS. Isso mesmo. Sociedade. Entendeu? Se o prefeito e o secretário mandam para o conselho pedido de comprar algum aparelho, contratar algum médico, alguma coisa, que o conselho, em reunião, entender que aquilo é importante para o município, o conselho aprova. Se o conselho achar que não, que aquilo é gasto de dinheiro público e nós não temos condições de ter, nós não temos. Nós compramos aqui um mamógrafo, né? O conselho apoiou, comprou, Castro Móveis também, o conselho apoiou, mas coisas de interesse da sociedade, que a sociedade nos cobrava. Não é o que o presidente queria. Muitas vezes nas votações eu perdi o voto, mas não tem importância, está na ata, levou quem levou. Isso. A opinião quem deu, passou, entendeu? A gente tem que entender que tem que saber perder, entendeu? Sabendo perder, você aprende a ganhar. Então, é defender sempre o SUS, porque nós precisamos muito do SUS. Quando começou o SUS, tinha várias áreas do governo que a verba ia para o SUS. Com o tempo, os políticos foram tirando aqui, tirando ali, tirando aqui, tirando ali. Hoje temos dificuldades. Por quê? Porque muitas verbas deixam de entrar no SUS e temos essas dificuldades. E nós temos que lutar, porque ai de nós se não tivesse SUS. Na minha época, quando eu fui casar, eu tive que trabalhar numa empresa para ser registrado, porque a gente trabalhava sem registro, porque nós éramos atendidos como indigente. Porque nós não tínhamos plano de saúde, não tinha SUS. Depois que veio o SUS, aí mudou. Aí você não fica em quarto com 6 pacientes, aqui é 2, entendeu? Sim. Mas naquela época, punha 6 de uma vez só, num quarto só. Tinha jeito. Então, temos que defender o SUS a qualquer preço. Sim. Qualquer preço. Eu acho importante isso que você coloca, né, Sr. Getúlio? Porque esse movimento, né, o senhor fazendo esse papel e o conselho, escutava a população, né? Então, quando as pessoas do município notaram o funcionamento do conselho, as pessoas procuravam ele, muitas vezes falavam, tive um problema lá na unidade, olha, não estou conseguindo aquele exame, olha, tá difícil acesso àquela unidade básica de saúde, né? E o conselho, ele fazia um movimento de trazer isso para a gestão. O debate do conselho. Isso. Resolver os problemas. Nós tivemos um problema aqui, eu conto rápido, que estava demorando muito. Você passava pelo médico, aí ela pediu um punhado de exame. Se o exame ficava pronto, e você ia no OBS, ia marcar a consulta para você comer, daí 4 meses. Eu falei, não pode. Então, 4 meses? Por que não pode? Pensa junto comigo, gente. Se a médica pediu um exame, o cidadão foi no médico, ele não foi passear. Esse exame tem que ser visto. Sim. Aí conversamos com a Maurícia, que coordenava essa área, uma doutora, uma pessoa maravilhosa, todos os conselhos, aprovamos. Tá, o exame está pronto? Leva a unidade básica. O médico não pode atender hoje, o exame fica lá, ele vê. Teve problema? Chama o paciente.
não teve marca consulta. Isso. Entendeu? Resolvemos assim um debate democrático, sem bate-boca, sem agressão, entendeu? Então é assim que é resolvido. Você tem que ver o problema lá naquele bairro e tentar resolver ele da melhor maneira possível. Entendeu? Porque o conselho ele é independente. Queira ou não queira o gestor, ele é independente. Isso é importante, né? Você vê, o seu Getúlio recebeu uma demanda, foi falar com a administração da saúde do município, a administração acatou, discutiram um protocolo, uma nova maneira, melhorou para toda a população. Acho que isso é importante, né? As pessoas precisam entender também, né, seu Getúlio, é uma questão que eu sempre recebo. O que deve ser apreciado, o que deve ser aprovado? Existe a apreciação do conselho e a aprovação. Existem coisas que o executivo ele cria programas, né, uma administração em saúde pública, ele pode falar, olha, eu vou implantar tal programa, etc., e ele aprecia o conselho, ele orienta e fala, olha, conselho, estou implantando uma nova unidade básica de saúde, estou trazendo um programa de saúde da mulher, um cuidado do idoso. Aí o conselho vai apreciar para depois fiscalizar, né? Agora, quando o gasto do recurso público, aonde foi usado, que jeito foi usado, como foi aplicado, isso é aprovação, né? Aí o conselho tem que aprovar se o dinheiro se usou de forma correta. E o conselho ele pode trazer essas demandas, como o Getúlio falou, olha, a gente está com problema de mamografia no nosso município, a população não está conseguindo fazer mamografia, é fora da cidade, etc., houve um diálogo, uma parceria com a Santa Casa, conseguiu uma verba, o conselho trouxe, colocou uma mamografia, né, aprovada de forma para atender a população. Então, o conselho faz muito esse papel, né? E o senhor visitava as unidades, né, periodicamente? Todas. E via como estava a estrutura, eu, para ser né? sincero, eu era chato. E na Santa Casa mesmo era coisa de... Tinha dia que me ligava meia-noite, seu Getúlio, oi. Eu deitado. Tô aqui na Santa Casa, tá assim. Eu vesti a roupa e ia a pé, cara, lá pra Santa Casa. Lá. Entendeu? Para tentar ajudar. Não mandar, mas ajudar. Porque na Santa Casa o conselho não manda, ele fiscaliza. É isso mesmo. Entendeu? Então tem que respeitar os médicos, os enfermeiros, tudo. Sempre disse isso, gente. Tudo na vida começa pelo respeito, até o casamento. Quando não tem respeito, nada vai funcionar, não adianta. Entendeu? Então, tinha gente que às vezes ia lá no conselho, eu posso falar? Aí eu falo, Getúlio, mas todos têm direito a voto desse conselho. Sim. A voto não. A voto só são os mesmos titulares. Mas qualquer cidadão de Garapava pode falar. Porque senão, para que conselho? Aí não vai ninguém mesmo. Eu não ia, né? Aí não vai ninguém mesmo. Então você tem que ter a capacidade de liderar, mas respeitando as pessoas. Porque o verdadeiro líder não é aquele que chega e dá ordem. É aquele que tem diálogo também. Porque eu fui sapateiro 40 anos. Eu era cortador de pele, mas fui gerente de produção de indústria de calçado Porto Médio. Por quê? Porque eu respeitava os meus colegas e o patrão viu nisso uma qualidade. Depois de gerente eu mandava em tudo na fábrica, mas respeitando os meus colegas. Lutava por salário melhor, tudo. E se você não respeitar, você vai criar uma ditadura. E aí não vai funcionar. E é muito bom a gente avaliar que existem, para quem tem interesse de se aprimorar no conselho, né? A resolução 453 de 2012 é a resolução que fala do funcionamento do conselho, como tem que ser. O conselho tem que se reunir minimamente uma vez por mês para acompanhar, né? Uma vez por mês. Pode ser que o presidente chame reuniões extraordinárias, né? Pautas importantes. O conselho ele fiscaliza todas as contas e aí no final do ano, no final de março, a cada 30 de março, ele olha para a conta do ano anterior e o conselho pode inclusive reprovar as contas se o dinheiro foi aplicado de forma errada. Isso é muito importante, né? Ver como está sendo usado o dinheiro do SUS, está sendo usado certo, né? E existe uma campanha também, a resolução 714, que traz sobre a criação dos conselhos locais de saúde, né? Além do conselho municipal, cada unidade básica de saúde pode ter um conselho local, né? Uma pessoa que usa aquela UBS
e ela é um conselheiro daquela unidade local. Nós, inclusive, criamos isso no conselho. Mas como nós pegamos um conselho todo bagunçado, isso acabou não ir para frente por causa do ego das pessoas. Sim, sim. Teve uma pessoa que me procurou: Getúlio, eu vou ser candidato no conselho, mas a presidente. Falei: você está fora. Já não é assim. Não é assim, filho. Existe lei. Você vai ser candidato para ser membro do conselho. Se você ganhar, o conselho vai decidir quem vai ser presidente. Pode até ser você. Isso. Mas você ser candidato, para com isso. Não é pela bobagem, não. Entende? As pessoas têm que entender que, embora o conselho está lá e ele é independente, existem leis que ele tem que respeitar. Você não pode fazer nada fora da lei. Com certeza. Porque se fizer fora da lei, você vai dar ruinar. Senhor Getúlio, conta para mim um pouco daquele movimento que o senhor fez, que o senhor foi convidado, né, a participar do Conselho Regional, depois do Conselho Estadual, né, e tem o Nacional. Como que foi esse movimento que o senhor participou na época? Foi o seguinte: nós fizemos a Conferência Municipal de Saúde. Nela eu fui uma das pessoas que fui tirado para ir na macro-regional, que foi em Ribeirão Preto. Lá na macro-regional eu também fui votado e fui para estadual lá em Serra Negra. E lá também eu fui votado e fui para a 16ª Conferência de Saúde Nacional em Brasília. Fiquei 4 dias lá. Muito interessante, de muito proveito se você vai concentrado em aprender e passar um pouco de você, do seu município, para eles. Muito interessante. Sim. É que, infelizmente, você sabe que nem tudo é 100%. Né? Tem torcida do time que 20 mil vai para torcer e vai 10 para quebrar, né? Então, infelizmente. Mas foi muito bom, cara. Muito bom, né? Mais de 4 mil pessoas, mano. Tudo votando o que ia ser, né? Discutindo o SUS, debatendo melhorias. Muito interessante. Muito interessante. E muita gente que está nos ouvindo, às vezes, nem conhece, né, esse processo. Então, para você ver, o Sr. Getúlio era o conselheiro de um município pequeno. Ele foi para uma região, na região de Ribeirão Preto, né, participou desse movimento, que é uma reunião que acontece de como... Então, aqui ele discute o SUS do município. Ele discutiu o SUS regional, onde as pessoas vão ser atendidas. Depois ele discutiu o SUS do estado de São Paulo, tem uma reunião, né, um encontro para discutir aonde o SUS do estado de São Paulo vai. E ele foi chamado para discutir o SUS em âmbito nacional, que é no Conselho Nacional de Saúde, né, esse evento em que, como o Sr. Getúlio mesmo colocou, 4 mil pessoas em oficinas discutindo o que é o SUS, o funcionamento do SUS, como que isso se dá, né? Então, Sr. Getúlio, acho que isso é importante, as pessoas entenderem a participar do Conselho Nacional, a participar dessa construção do SUS, né, que o senhor foi muito importante, e isso trouxe muitos resultados, né, porque você pôde discutir as políticas em âmbito nacional, levando qual que é a necessidade do município, que nem você já trouxe, a questão social, a população não tem dinheiro, precisa do SUS, precisa de uma OBS, precisa fazer exame, precisa pegar remédio, né. Eu acho que esse é o papel do conselheiro, né, quando ele tem as pessoas para poder fazer parte desse debater e encontrar uma solução. Com certeza. Não quer dizer que a minha opinião ganhe e nem que o município tenha verba para isso. Mas você tem que estar ali debatendo, discutindo, para ir melhorando aos poucos, já que não podemos melhorar de uma vez. Isso mesmo. E se você deixar levar para a política, o conselho, aí o jogo de interesse acabou o conselho. Então, o que eu queria dizer aqui, para a população, principalmente, vá saber se tem conselho de saúde na sua cidade, porque tem que ter, é obrigado. Saber aonde funciona, quem é o presidente, quem são os diretores, e a data da eleição, e participe. Porque às vezes aquilo que você reclama é porque está precisando de você lá para denunciar. Só reclamar não resolve. Nós não podemos deixar o SUS sozinho. Ele é nosso. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso mesmo. Acho que, pessoal, muito importante. E aí um dos últimos itens, Sr. Getúlio, que eu vou perguntar, e é um ponto que você falou e tem sido muito sério. Muitas pessoas têm participado do Conselho Municipal de Saúde para transformar em política, né? Então eu falo que muitas pessoas agora recentemente
viram que o conselho é importante, que ele tem um poder, e aí começou a transformar ele em partidário. Tipo, eu não ganhei eleição, mas eu sou contra esse prefeito, esse secretário, eu vou usar o conselho para ser contra tudo e ficar sabendo das coisas e não fazer funcionar. Eu acho que o que o senhor coloca é muito assim, certeiro. O conselho tem que ser um lugar apolítico e ele defende o SUS, ele não é partidário, Não, né? O conselho não pode falar que ele é direita ou esquerda, o conselho ele tem que fazer a defesa do SUS, né, seu Getúlio? Só assim vai funcionar, porque é defendendo o interesse do cidadão, defendendo o interesse de um SUS melhor, mais acessível, com mais qualidade para a população. Esse que é o propósito, né? Nós tivemos numa eleição aí, que 4 membros entrou no conselho e falou que estava entrando para seguir a política. Para tentar ser vereador, prefeito. Entrou no janeiro, 1º de janeiro, depois daí 2 meses, 3 meses, trouxe a carta se desligando do conselho para ser candidato. 2 até conseguiu, os outros 2 desistiu. Mas você veja bem, um órgão tão importante como o conselho, o cara fazer ele de trampolim. Não pode ser usado. Não pode ser usado, não pode. Se doer, eu fui 6 anos no conselho, 2 como presidente. Doutor Jesus, se você seja candidato a vereador, pelo amor de Deus, não me fala isso não, gente. Eu quero ajudar o povo, ajudar o SUS. Não sou candidato a nada não. Né? Faço parte como fui conselheiro. Fui em Campinas, porque os trabalhadores queriam que eu entrasse no sindicato, aí eu fui ser presidente do sindicato. Mas, pelo amor de Deus, não que eu tenho nada contra a política. Você não consegue uma sala de aula sem política. Isso. Mas politiqueiro, aqueles que entram para aparecer, para fazer média, não dou conta disso. Não funciona, né? Não funciona, não dou conta. Então eu acho, pessoal, e a gente fala, mas no Brasil é assim. A gente tem que entender que, inclusive, países desenvolvidos, por exemplo, o Reino Unido, né, na Inglaterra, existem conselhos de saúde, a população participa, né, porque ela também tem um sistema público de saúde, e a população participa, falando, olha, a gente quer que incorpore esse medicamento, a população quer avalie o serviço constantemente para ver a qualidade do serviço e cobra. Então lembre-se, o conselho é o local de participação da população. Existem os conselheiros votados, mas todo cidadão que precisar, que quer falar, ele pode participar da reunião do conselho. Procure os conselheiros, o presidente, os membros, para colocar qual que é a dificuldade que você está tendo na saúde pública. O conselho, como o senhor Getúlio colocou, ele apoia a administração de saúde, mas ele apoia num seguinte sentido, não partidário, ele apoia defendendo o SUS, né? A necessidade da população. A necessidade da população. Não do candidato, do prefeito, do secretário, não. E fui em reuniões com o Murilo, que era o secretário, participei de muita coisa, mas sempre pensando no conselho e na população. Isso mesmo. Isso aí não serve para a nossa cidade. Punha-no com a pauta do conselho, porque sempre informava o que aconteceu, mas não servia para a cidade, entende? Então, porque a gente tem muita necessidade da cidade, especialistas, né? Isso mesmo. A nossa Santa Casa precisa de aparelhos, porque a maioria vai para Ituverava. Você vê quanto que gasta de transporte para essas pessoas. Então, nós precisamos de aparelho, nós precisamos de mais médicos especialistas, mas você não consegue do dia para a noite, não tem verba. A gente sabe que não tem. Né? Os municípios pequenos é finito. Então é complicado. Mas se você está participando e debatendo, você acha saídas. Com certeza. Você encontra opções, entendeu? O que não pode é eu só reclamar, mas não ia saber porque que eu não consegui. Eu tenho que ir lá e saber, tem o médico? Não tem, então eu tenho que ir para fora, como é que eu faço? Sim. É o que a lei diz, entendeu? Se o município não tem aquela especialidade, ele tem que encaixar no SUS, região, via Cross, entendeu? E nós temos aí o AME que atende muito bem Garapava, muita gente que trata no AME, por causa de aparelhos, especialidades e tudo, mas nós precisamos participar, melhorar o nosso município, tornar a nossa Santa Casa mais prestativa, operando melhor, porque eu digo para as pessoas, depois seja tu doido.
Gente, eu já toquei em fábrica de calçado. A Santa Casa igualzinho é uma fábrica de calçado. Por quê? Porque se o cara montar uma fábrica de calçado, continuar com as máquinas velhas e com funcionários sem preparo, ele vai continuar sempre uma fabriqueta. Agora, as grandes empresas, elas investem em tecnologia, Sim. mão de obra qualificada e dá até faculdade para os seus funcionários. Isso aí. A Santa Casa também tem que fazer a mesma coisa. Ela tem que ter aparelhos. Você precisa, ultrassom com Doppler, tem que ir para Ituberaba, não fazemos aqui. Olha que interessante a analogia, né, Sr. Getúlio? O senhor falou de tecnologia, vamos dizer, tecnologia para o SUS, um SUS mais digital, que funcione, que tenha acesso, né, aos profissionais. Você falou de profissional qualificado, que é treinar, capacitar, né, esses profissionais. Porque cursos. Às vezes coloca o profissional lá e não treina ele mais. Não, né, e ele vai ficar eternamente daquele jeito que ele aprendeu. Entendeu? Então você tem que capacitar ele, dar cursos para ele. Sim. Entendeu? Porque você vai melhorar na cidade a mão de obra, médicos, enfermagem, tudo. Com certeza. Agora, quando você não dá esse espaço, você vai continuar um botequinho, você não vai ter um restaurante. É isso mesmo. Não é isso tem mesmo. jeito, entendeu? Pessoal, vocês viram que em pouco tempo a gente aprendeu muito sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. Então, quem está nos assistindo, procure saber. Ano que vem, como é o primeiro ano de eleições que vai assumir novos prefeitos ou continuidade, ano que vem é um ano de plenária, né, de eleição de novos conselheiros. Ano que vem é o ano de discussão. Qual que é o SUS que você quer para o seu município e para o seu estado? Então, existe uma plenária, existe um fórum, né, geralmente ele acontece até o final de março, então procure saber na sua cidade quando vai acontecer, participe, mostre o quanto que o SUS precisa evoluir no seu município. Sr. Getúlio, eu faço aqui no final um programa que é o SUS na Real. Eu vou fazer 3 perguntas de bate-pronto, o que vier na sua cabeça, o senhor pode responder, né? A primeira pergunta é assim, para o senhor, qual que é o maior desafio do SUS? O maior desafio do SUS é convencer, né, ter capacidade de convencer os políticos, que passa pela política, né, de que o SUS precisa de mais verba para se modernizar, para ajudar as Santa Casas. Sim. Você sabe que o município ele gasta até 22%, 23% em saúde. O Estado tem que gastar, se eu não estou enganado, 12, ele gasta 12,00. Na ripa. Entendeu? Então, enquanto isso não for corrigido, nós vamos sofrer. O Estado tem que participar mais. Com a parede, você vê, montou aqui a UTI do Covid. Conseguiu, o governo do Estado mandou 10 respiradores, mandou máquina de hemodiálise, montou. Primeiro um mês, depois outro mês, depois do governo federal, me parece que outro mês. Foi 3 meses. Quando não precisou mais, correu atrás para montar 5 vagas de UTI na Santa Casa de Igarapava, que nossa região é deficitária nessa área, falta vagas. Está lá todos os aparelhos guardados, e nem governo estadual, nem federal montou a UTI aqui. Quis investir e continuar. Uma cidade de quase 200 anos. Entendeu? E precisa de vagas de UTI. A região é pobre em vagas de UTI. Sim. Então sobrecarrega Ituverava, Franca, entendeu? Tinha que colocar pelo menos 5 vagas de UTI aqui. Não tem lá maquinário para 10 vagas e ninguém deu satisfação. O prefeito foi atrás, o secretário foi atrás, teve deputado que mexeu com isso, não conseguiu. Então essas coisas é que tem que acabar. Porque esses aparelhos estão lá e eles também estragam. Vai passar o tempo, né? Vai passar o tempo e vai sucatear. Precisa montar uma UTI na Santa Casa de Igarapava. Sim. O município não tem verba para bancar sozinho. Tem que ser todos os entes, né, participando. Tudo. Então, Federal, acho que o desafio é que funcione esses entes todos dialoguem, né? O municipal, o estadual, eles precisam federal. conversar mais. Porque, veja bem, eu falo que isso aí até no casamento, né? Tem bastante diálogo, conversa sempre, está sempre junto, vai tudo bem.
Se cortar o diálogo, Já fica difícil de levar, entendeu? Então o que precisa mais é o estadual conversar com o municipal e o nacional conversar com o estadual. Sim. Por exemplo, eu tive 6 anos, 6 do conselho. Eu nunca fui visitado o conselho como membro do conselho estadual. Do estado, né? Nem passou da pista aqui e deu... Não. Quer dizer, Tem que fazer é parte. difícil, tem que participar. Porque verba tem, né? Você pode ter certeza que tu vai verba para os conselhos. Sim. Então, é muito complicado se não tiver diálogo. E para o senhor, qual que é o SUS que dá certo? O SUS que dá certo, eu disse um dia, e depois, lá em Brasília, eu falei isso aí. Nós precisávamos criar um conselho, eu não sei o nome, dos conselhos regionais. Por exemplo, vamos chamar de conselho, vai, ou associação. Uma associação, entendeu a associação dos prefeitos? Sim. Não, uma associação dos conselhos, da regional de Franca. São 22 cidades. E de cada 3 em 3 meses se reunir e debater. Não vem 22? Não, mas vem 10. Aí vamos ver quais os problemas que nós temos, dificuldade aqui, Pedregulho, Ituverava. Não, mas não foi para frente. Porque interesses políticos. Então montar um conselho regional. Regional, né? Que acho que o que o senhor falou diminui a ponte, né? Porque o municipal, o estadual, às vezes está muito longe. O regional ele vai trazer para mais perto. Ele vai levar para o estadual o interesse de vigilância. Eu te dou um exemplo político. Eu liguei, pedi a secretária para ligar no HC, eu queria uma reunião no HC de Ribeirão, porque não estava chamando ninguém de Garapava para pôr prótese, entrava no sistema, nem aberto estava. Aí a resposta foi a seguinte: nós não fazemos reuniões assim. Aí a que conclusão eu cheguei? Se tivesse o conselho, 22 cidades, dá 1 milhão de votos. Aí até senador ia comigo lá. Aí tem força. Não, até senador ia comigo lá. Mas como a minha cidade tem 26 mil habitantes, não tem força. Quem é esse Getúlio? Não é verdade? Sim. Quem é esse Getúlio? Que nem reunião com nós, mas aqui é grande. Isso aí. Olha que interessante que isso o Getúlio está trazendo. Por que não os conselhos regionais, né, para dar força, né, para fortalecer? Então, essa é uma proposta interessante para o Conselho Nacional pensar e estimular esse processo. Né? Eu lembro que o senhor tentou, na época, fazer um movimento, mas aí é difícil sozinho, né? Entre os interesses políticos, né? Sim. Por exemplo, eu vou fazer um elogio aqui, eu já briguei muito com eles lá, mas a gente tem que ser honesto. O AME, eu pedi uma reunião no AME e me receberam. Me explicaram por que a gente estava tendo menos chamada do AME, a falha era nossa, não era do AME. Olha que interessante, aí o senhor trouxe para cá. Aí eu cheguei e falei, não, o negócio é nós aqui. Que isso? Não, tem que ficar um funcionário depois das 5 horas até 7 horas, porque aqueles que faltam, o AME joga no sistema. Guará pega quase tudo, e nós não pega nada. Entendeu? Eu fui lá pedir mais vaga e eles me não, a falha de vocês. Mostrou. É assim, 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 assim. Entendeu? Então, muito importante. O AME está de parabéns por receber os conselheiros lá e dar orientação, informar, porque é assim que nós fazemos crescer o SUS. Isso aí. O AME é um serviço, né? Vou no AME, depois do AME, um dia eu vou conseguir ir lá no HC, né? E esse conselho participativo, isso, né? O conselho... E se não participar, não vira. Seu Getúlio, e para o senhor, qual que é o SUS que você quer para sua família, para você? Qual que é esse SUS que você deseja? Bem diferente do que está aí, né? Porque você vê que na nossa cidade, eu estou precisando de um médico de fígado para ontem, muito grave, e nós não temos especialista. E eu não consegui até agora o médico. Está aguardando. Então eu quero um SUS mais acoplado com a cidade, com a população, e que pesquise
porque tem como eles pesquisar onde estão as maiores necessidades e quais são elas. Quais são as Não necessidades? adianta mandar 100 mil para Igarapava, 100 mil para Ituberaba, 100 mil para Buriti. Não adianta. Um dia veio um senador aqui e eu disse para ele, e o pessoal não gostou não. Uhum. Doutor, vocês precisam parar de perguntar quanto que a Santa Casa quer. 200 mil, 100 mil. Põe aparelho aqui. Uhum. Nós estamos precisando de um aparelho que custa 3, 4 milhões de reais, que é o ressonância magnética. Uhum. Manda aparelho, isso aqui precisa produzir. Sim. Você manda 200 mil, comeu. Não importa de que forma, mas remédio, médico e tal. Manda mais 200 mil, não. Põe aparelho para o hospital funcionar. Algo mais resolutivo de acordo com a necessidade. Isso, né? esse NPS que eu sonho. Entendeu? Não é dar as coisas de graça, nada disso. Uhum. Mas fazer a coisa funcionar. Você imagina se aqui Igarapava, que é o estado mais rico do Brasil, nós temos essa dificuldade, o que acontece com nossos irmãos do Norte e Nordeste? Sim. Né? O que acontece com esse povo? Uhum. A gente vê aí, eu chego a chorar, cara, de ver o BS que começou, só fez alicerce, entendeu? E não que não tem terminou. ambulância no município. Eu chego a chorar. Então isso que é importante, pessoal. Acho que hoje, o seu Getúlio traz aqui o quanto que o Conselho, funcionando, ajuda o SUS Com a ser certeza. melhor, a dar mais acesso, mais qualidade para a população. Nós vamos chegar a isso que eu estou te dizendo, o dia que a população entender que ela tem que participar, não é fazer igual na eleição. É. 100 conto pelo seu voto. Pá, 4 anos de sofrimento. Uhum. Você entendeu? O dia que a população tiver mais cultura e entender que isso não é saúde, que isso não é vida, Uhum. nós vamos melhorar isso. Então eu deixo um conselho também aqui para todos que estão ouvindo. Leiam um pouco filosofia. Abra sua mente. Com certeza. Seu Getúlio, muito obrigado. Obrigado né? a vocês. Um aprendizado eu agradeço. sempre com você. Eu vou te dar um presente aqui, Que né? isso, Um presentinho para você. E vou pedir pro senhor abrir esse certificado que eu trouxe aqui para você, né? Aqui. Que eu... Então, um certificado para depois o senhor pôr no quadro, que um certificado de SUSista honorário. O senhor é um SUSista, né? Um defensor do SUS, né? Uma pessoa que defende o Sistema Único de Saúde. Que maravilha. Né? Então, o senhor Getúlio Pereira, um SUSista aqui com a gente, né? Tira uma foto do seu Né? celular e manda para mim. Vou tirar uma foto para você. Gente, quero agradecer. Seu Getúlio, uma pessoa que inspira a gente, né, a ir atrás, a fazer o SUS acontecer. Um cidadão aí que ajudou muita gente, direto e indiretamente, doando seu tempo, a sua vida e reformulando um Conselho Municipal de Saúde, né, e foi experiência exitosa para a região. Todo mundo conhece o Getúlio. Então, gente, faça parte do Conselho, faça acontecer para que o SUS seja cada vez mais forte. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês e aproveitem. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.